O tema que nos traz a casa nessa noite é um tema evangélico, um tema das palavras do Cristo, que é explorado de forma muita propriedade, né, de forma muito profunda, por Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus. Caibar tem um legado no espiritismo brasileiro gigantesco. É considerado um dos bandeirantes do espiritismo lá em Matão, né? Fez um trabalho educativo, fez um trabalho de assistência, fez um trabalho de divulgação doutrinária, fez um trabalho baseado na obra de Kardec. E os seus diversos livros, essa obra especialmente, que eu gosto bastante, porque ele vem abordar ensinos, vem abordar as parábolas com abordagem atual, uma abordagem moderna, uma abordagem aprofundada, em que nos faculta, facilita o entendimento e ele amplia, não é? Esses grandes ícones do espiritismo, ele tem uma missão de auxiliar, de ampliar, e o entendimento dele nesse sentido era muito bom. Não sei se todos conhecem a obra, se todos conhecem a página, né? São muitos livros, mas vamos ler, se vocês me permitem, para que a gente possa ir pontuando, né, esses aspectos que ele fala. Então, buscar a verdade e a liberdade, esse é o nosso tema. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós escutamos isso demais, né? Conhece a verdade vos libertará. Isso virou um jargão, todo mundo utiliza. Ah, você tem que conhecer a verdade. Mas, no fundo, a gente nunca faz uma reflexão acerca do que o Cristo queria dizer com isso, né? A gente pode ter até algumas alusões ao tema. Ou seja, nós somos dotados de razão e sentimento. Todos nós. E esses dois aspectos do ser humano que faz, né, o equilíbrio entre o desenvolvimento, a Kardec vem até abordar essa questão do ponto de vista da nossa elevação material, do ponto de vista da elevação intelectual. A espiritualidade tem essa preocupação. Nós somos seres cognitivos, mas também nós somos seres afetivos. E esse trabalho ele tem que ser desenvolvido no sentido de levantar, estruturar, formar o homem integral, né? Então, o homem é um ser polarizado, dotado de raciocínio e vivificado por sentimentos de virtudes, por afetos que prendem a fraternidade. Só quando esses atributos busca a verdade, ele dignifica-se e eleva-se. Por quê? Quando nós trabalhamos buscando a verdade, o entendimento e a dignificação, a virtude, é que nós mudamos, modificamos o rumo da nossa existência, do nosso projeto reencarnatório. Porque nós utilizamos a nossa capacidade intelectual de forma inadequada, muitas vezes, buscando vantagens próprias. A inteligência, a gente chama de inteligência voltada para o mal, né? E os nossos sentimentos, muitas vezes, são desequilibrados. Quando Kardec vem tratar das paixões, ele vem explicar que exatamente um dos motivos de queda e um dos motivos da reforma moral é nós suprimirmos da nossa estrutura moral, do nosso psiquismo, a paixão. O que é paixão? Todo acréscimo que nós colocamos a um desejo natural. Então, nós temos os desejos naturais, e todas as vezes que nós damos esse plus, nós colocamos algo a mais, nós deturpamos esse desejo natural e ele se transforma numa paixão, ele se transforma num vício moral, né? Ou seja, nós precisamos pensar. E a doutrina vem nos convidar e propor reflexões acerca do autoconhecimento, acerca do que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, acerca da criação, de Deus nosso Pai, da estrutura que nós somos colocados nesse projeto divino, para que nós possamos, então, em sociedade, em família, empreendermos esse processo de desenvolvimento. Ou seja, aquele pensamento de Descartes, né? Penso, logo existo. Há homens que pensam. Voltar no texto, ele diz: o homem é um ser dotado de razão e de sentimento. São estes os dois polos da vida psíquica, através do qual se reaça o eixo ideal mantenedor da evolução gradativa do espírito. O homem é um ser polarizado pelo raciocínio e vivificado pelo sentimento de virtude, por afetos que o prendem à fraternidade.
Só quando usa esses atributos em busca da verdade, ergue-se, dignifica-se, eleva-se, santifica-se. Fora dessa esfera, nos diz Caibá, de ação e de educação, o homem é besta. Besta porque não sente, besta porque não pensa. Pensar é existir. Assimilar afeições, virtudes, amor, é viver. Cogito ergo sum, penso logo existe. Há homens que pensam, há homens que sentem, uns outros estão nos primórdios da vida. É preciso, entretanto, que o pensar seja acompanhado do sentir. Porque pensar sem o sentir e sentir sem o pensar são faculdades abstratas que encaminham a alma para o grande ideal, mas não libertam completamente da ignorância e do atraso. Na alma livre, o pensar se completa com o sentir, e o sentir com o pensar, porque a verdade não teme o erro, a luz não pode ser absorvida pelas trevas. Todos os grandes pensamentos só podem ser assimilados depois de sentidos. Verdade? A gente vai explorar essas questões. E todos os nobres sentimentos só podem ser compreendidos depois de pensados. Quando Descartes proclamou cogito ergo sum, não só pensou como sentiu. Pensou, existiu e sentiu a vida em si próprio. A compreensão não vem só do raciocínio, mas do raciocínio aliado ao sentimento. São estes os dois grandes faróis luzentes da estrada da vida. Abri clareiras ao vosso entendimento pelo raciocínio, alargai as esferas do sentimento, e não vos atemorizei ante as alturas e longitudes, porque a águia e o condor não transpõem o círculo do seu voo, os pássaros têm seus limites nos ares. Homens, voai, desprendei-vos da escuridão da ignorância que vos cerceia a vossa inteligência e vos ata a pesado dogmas. Voai, dai expansão à vossa razão, deixei palpitar os vossos corações aos generosos sentimentos para ascenderdes à esfera da ciência e do amor, onde a verdade brilha com todos os seus esplendores. Lembrai-vos, o homem que sois dotado de razão e sentimento, buscai a palavra de Jesus, permanecei na sua palavra, sede verdadeiramente seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele nos remete diretamente a esse ensino de Jesus. E Caibá faz esse levantamento de vários potenciais que nós temos e das limitações, fazendo aí uma alusão com os pássaros, né, do limite dessa fronteira de eficiência que nós possuímos. Ou seja, homens que pensam, ele diz, e há homens que sentem. Uns e outros estão nos primórdios da vida. Nós temos esses perfis fundamentados na sociedade atual. Pessoas voltadas absolutamente para o intelecto. E a gente até comentava aqui há pouco, antes da palestra, muitas vezes a gente vai numa palestra e ela é riquíssima em conhecimentos científicos. Um tratado, né, de ciência, mas a gente não escuta falar em Jesus. O palestrante não falou de Kardec, mas é uma palestra espírita. E por mais que nós possamos aprofundar, espiritismo também é ciência. E certamente que vamos cotejar essas informações sustentados pela ciência, o espiritismo caminhará para e passo com a ciência. E no momento assim que ele entender que estiver equivocado, ele refará os seus conceitos. Kardec deixa isso muito bem claro, deixando que o espiritismo caminha juntamente com a ciência. Quando Kardec, bem tratado o aspecto moral da doutrina espírita e das suas consequências, ele elabora, ele estrutura qual é o papel de Jesus dentro do espiritismo. Ele deixa isso muito bem claro. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é simples: Jesus. Mas observem, quando nós olhamos a estrutura da questão, ela não é tão simples. A questão é ricamente elaborada, observando aspectos que vão estruturar o objetivo, o método de quem está perguntando. Nós temos aqui a filosofia, nós temos a própria religião embutida nesses aspectos, ou seja, vem
dentro da questão, alguns elementos embarcados. E nós precisamos aprofundar essas questões. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? As palavras têm conotações e sentidos diferentes, são empregadas em diversas formas. Quando nós nos lembramos de tipo, me lembro das tipografias antigas. Antigamente a gente tinha as máquinas da datilografia, não é? Em que ela tinha um tipo, ali você apertava uma tecla, ela imprimia aquele caractere no papel, através de uma fita, depois as máquinas elétricas. Atualmente a gente digita um texto no celular e manda imediatamente, ou converte. Enfim, qual o tipo mais perfeito que Deus... Mas ele não coloca que Deus ofereceu o que Deus vai oferecer. Ele coloca aqui, que Deus tem oferecido sempre. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem? Porque Deus oferece as suas bênçãos a todos os momentos. E ele não coloca isso no passado, nem faz uma proposição futura que Deus vai oferecer à humanidade, mas que tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Uma coisa é guia, outra coisa é modelo. São dois aspectos totalmente diferentes, com funções e objetivos diferentes, correto? E os Espíritos respondem, Jesus. Mas ele continua e diz, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Esse texto também está riquíssimo. Vamos explorar a questão? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia? Eu, desde muito cedo, sempre gostei muito de esportes. Né? E me dediquei aí por mais de quase 30 anos ao ciclismo de montanha, ciclismo de estrada. Assim, é um hobby que eu tenho, que está comigo há muitos anos. Né? E, inclusive, a família já reclamou, mas a gente gosta muito disso. Quando eu viajei, competi fora, e quando eu fui fazer uma trilha em um local que eu não conheço, nós contratamos um guia. Se vai em grupo, esse guia precisa... Qual requisito que eu vou exigir desse guia? Para levar para um terreno, um trecho que eu não conheço. Que ele tenha conhecimento pleno do terreno. Que ele saiba as áreas de perigo, as áreas de resgate, as áreas de descanso, aonde eu posso me perder, onde eu posso me distrair. Por quê? Para que ele possa nos conduzir durante esse trajeto com segurança, e caso ocorra algum problema, ele reconhece. Caso eu me distraia, ele sabe, por uma análise do terreno, onde possivelmente eu peguei um desvio, peguei um caminho equivocado. Mas ele faz apenas isso? Por exemplo, se eu estou seguindo o guia e por distração o guia sai da minha visão, e eu tenho várias vertentes, vários caminhos, e eu entro em um desses caminhos, ele tem que conhecer o terreno. Mas ele vai apenas me resgatar? Não. Ele vai fazer uma análise. Onde eu me perdi? Possivelmente. Por quê? E rapidamente ele vai encontrar uma solução para me encontrar mais fácil. E no momento em que ele me resgata, ele não vai fazer apenas um resgate, ele vai me conduzir até o trecho final de forma segura. Nós nos distraímos na nossa caminhada. Nós somos seduzidos por uma série de oportunidades, de convites. E o Jesus está nos chamando. Na palavra de Caibar, no texto, ele diz, Jesus disse aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Quantas vezes nesse caminho, nessa existência, em outra existência, eu tenho desviado do guia e procurado atalhos? Quantos desvios têm me levado a perder uma reencarnação, a desestruturar uma família, a desestruturar especialmente a minha própria vida? Quantos momentos eu tenho falido nessa própria existência e cometido erros, pegado caminhos errados, escolhido caminhos equivocados,
Quantas escolhas equivocadas eu faço porque me distraí no caminho. Me distraí do guia. Esse guia que cuidadosamente, carinhosamente prepara a minha vinda. E que me recebe com carinho e amor incondicional. E que nunca nos abandona no caminho. Quantas vezes Jesus tem nos resgatado nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias? Nós temos uma série de medicamentos para dor, não é? Analgésicos, do mais simples para uma dor de cabeça simples ao mais potente para dores muito fortes. E a gente toma. Quem fez uma cirurgia, quem passou por um problema de saúde, quem tem uma dor de cabeça recorrente. Mas e essas dores da alma? Aquela que te dá um nó na garganta, que embrulha o estômago, que me deixa angustiado, que me tira a vontade de viver muitas vezes. E essa dor da alma? A prece e Jesus. Então, durante sempre, né, durante todo o tempo, ele tem estado conosco. Por isso que Kardec pergunta qual é o guia que Deus tem oferecido. Quantas vezes ele nos analisa o caminho, entende o nosso desvio e nos resgata, proporcionando e validando uma nova reencarnação, com a mesma disposição, com o mesmo amor. E quem é esse modelo? O Cristo. Ele não é só um guia, ele é um modelo de referência. Nós tentamos ser modelos para os nossos filhos, ensinando o bom proceder, o bom caminho, o aspecto educativo, postura e uma série de quesitos que compõem a família. Nós fazemos questão de ensinar aos nossos filhos. Mas muitas vezes nós não somos esses modelos que nós gostaríamos de ser, né? Por isso que há aquele paradoxo, né? Aquele conflito interno quando, na infância, nós temos os nossos pais como heróis e depois de adulto nós entendemos que eles não são perfeitos. E muitas pessoas se decepcionam, mas nós sacralizamos os nossos pais como objetos sagrados, nós sacralizamos. E sentir raiva de um objeto sacralizado gera um conflito. E eu me afasto da família, eu me afasto do meu pai, como muitas vezes nós vemos filhos que decepcionam-se com os pais e afastam-se porque não aceitam aquela decepção ou porque passam a viver um conflito contra o objeto sacralizado. É esse modelo de Jesus que é o modelo da perfeição. O espírito puro, ele não entra em contradição, tanto no mundo espiritual, quando está encarnado. Nós, quando estamos no mundo espiritual, somos protegidos por um outro ambiente, e pela nossa consciência que se amplia em todos os aspectos. Mas quando nós estamos na carne, o nosso comportamento é outro, porque as seduções acontecem, as facilidades do caminho, as distrações, elas se dão a todo momento, e eu esqueço aquilo que eu programei no plano espiritual. E muitas vezes, por esquecer, eu me equivoco. Eu gosto muito do exemplo do livro Renúncia, dos dois personagens, Alcione e Pollux, não é isso? Fantástico. E ela já está numa condição muito superior, mas que por amor resolve voltar à Terra para resgatar o Espírito amado e impulsionar o caminho dele. Mas ela pede para os mentores, mas eu quero botar as pessoas, bom, você tem certeza? Você já está num patamar muito elevado para voltar à Terra. Você sabe que você pode falir, você pode falhar, e ela tem plena consciência. Gera um espírito com elevação, um espírito já com perfil moral bem avançado, mas ainda podia falir. Porque nós estamos num planeta de expiação e prova, mas isso não acontece com os espíritos puros. Nós nos prendemos muito ao aspecto do Jesus iconográfico do ponto de vista religioso.
O Jesus histórico, o Jesus homem, o Jesus espírito nas suas perfeições, nós muitas vezes não analisamos muito. E qual o papel do mestre na nossa vida? Ou seja, na Revista Espírita de 1868, Kardec traz um aspecto importantíssimo. Voltando um pouquinho, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, ele traça uma escala espírita, que ela vem definir o padrão, os padrões dos espíritos, baseado na observação, numa análise. Kardec faz essa catalogação de perfis. E ele coloca lá 3 ordens de espírito: o espírito de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. As 2 últimas ordens ele divide em classes, porque a primeira ordem são espíritos puros. E ele trata essa escala, naturalmente, ensinando que ela não estressa todas as possibilidades. Ali é meramente didática, é uma classificação, e as classificações elas não abrangem tudo, como qualquer classificação científica, ela tem as suas limitações, né? Tem a sua taxonomia, mas nós temos na classificação espírita uma taxonomia moral, se a gente pode utilizar esse termo. E ele coloca em 3 ordens e em classes. Primeira ordem, segunda classe, e nas 2 ordens seguintes, na terceira ordem, os espíritos pseudo-sábios, os zombeteiros, os batedores, os neutros, na segunda ordem, os bons, enfim. Mas na Revista Espírita de 1868, ele traz uma mensagem que se intitula Os Messias do Espiritismo. Eis uma pergunta que se repete por toda parte: o Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo? E Lacordaire, que dá essa mensagem, fala: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Então é uma outra escala, uma de espíritos puros. Mas Kardec já deixa isso claro, que a primeira escala ele não estava exaurindo todas as possibilidades. Uma escala de espíritos puros que merece ser iniciado em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores encarregados de missões especiais. Podem chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Portanto, não fiqueis admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vinda de um Espírito poderoso sob o nome do Cristo. É o pensamento de Deus revelado numa certa época, que é transmitido pelo grupo de espíritos superiores que estão próximos de Deus. Então, esses espíritos recebem uma delegação divina, porque eles estão em comunhão com o Criador. Quando na Gênese, Kardec vem tratar no capítulo 2 sobre o entendimento de Deus, ele coloca ainda a nossa dificuldade de entendermos Deus, sobre os diversos aspectos. E a gente vai entender que, pelo estudo, que nós temos algumas vias de acesso a Deus. Não é verdade? Nós temos vias racionais e vias não racionais. Nas vias racionais, a lógica, a razão, eu examino se Deus existe. E basta que eu olhe e observe a harmonia do cosmos, né, para perceber que um engenheiro sideral realizou algumas equações para colocar o nosso sistema solar em equilíbrio. Porque se você observar a distância da Terra para o Sol, ela está numa distância perfeita. Se fosse um pouquinho mais perto, seria muito quente e não teria condições de habitabilidade. Se fosse um pouquinho mais longe, seria muito frio e também não teria. Se nós colocarmos a Lua como um satélite natural, que representa uma âncora para o nosso planeta, com aspectos gravitacionais, e diversas ações no clima, maré, uma série de outras coisas, a gente vai vendo que essas equações são perfeitas. Não é verdade? Então, esses espíritos que recebem a designação direta de Deus são colocados na condição de guia e modelo. Porque eles têm essa delegação divina. Por isso que Kardec coloca: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito de Deus o animava. E a gente faz algumas confusões, né? Então, eu e o Pai somos um. E aí, alguém baixou por decreto, né? Constantino, que Deus e Jesus eram a mesma coisa.
Mas quando nós vamos estudar o Espiritismo e perceber o papel desse modelo, desse guia, que nos convida a exercitar o raciocínio. Os Messias, seres superiores que chegaram ao mais alto degrau da hierarquia celeste, depois de haver atingido a perfeição, que os torna infalíveis, daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, admitidos os conselhos do Altíssimo, eles recebem diretamente a sua palavra. Jesus era o médium de Deus. Mas um trecho aqui da Revista Espírita, eu trouxe essas anotações. Kardec não coloca o autor dessa segunda mensagem. Ele coloca como um êxtase sonambúlico, que foi em 1866. Isso é interessante, não é? Porque eles já separam os espíritos puros e o seu papel, colocando esses modelos a ser seguido. Então, é um projeto pensado para a eternidade. Não é um projeto com escopo reduzido, né? Com tempo definido. É um projeto que vem revelar a criação divina, a sua preocupação com a humanidade e os seus processos educativos. Eu gosto muito da pergunta de dizer assim, que fase do Espiritismo nós estamos vivendo atualmente? Nós passamos por uma fase fenomênica, por uma fase de pesquisa, de validação, né? Nós passamos por uma fase de estruturação de um escopo doutrinário, de um desenvolvimento de conteúdos, de experiências, materialização, uma série de experiências diferentes que Kardec faz pelo controle universal dos ensinos dos espíritos. E nós estamos atualmente numa fase educativa. Por isso a necessidade de resgatar esse cristianismo redivivo através do Espiritismo, que são as lembranças e os ensinos que Jesus trouxe, para que nós possamos, então, começar o nosso processo de alfabetização, que isso está acontecendo agora. Nós estamos sendo alfabetizados emocionalmente ainda. Nós não temos esse equilíbrio emocional que nós pensamos. Porque nós perdemos facilmente o equilíbrio no trânsito. Nós perdemos facilmente o equilíbrio no ambiente familiar quando alguém nos dirige uma palavra mais áspera. Mas nos falta paciência para escutar um irmão que está sofrendo. A gente até, quando olha e vê que ele está no elevador, espera o elevador subir, né? Não, esse fala demais. Não estou com paciência hoje. Então, essa questão, quando Jesus fala, conheceis a verdade vos libertará, a gente sai do ícone religioso e vai para o mestre. O mestre tem um processo educativo, e a sua preocupação não é apenas na formação do aspecto afetivo, mas também no aspecto cognitivo. Jesus não nos queria estanques, parados, consumindo informação de prateleira. E a gente gosta, né, da informação pronta, porque essa não dá trabalho de ir lá estudar, questionar. E um dos primeiros aspectos que o Espiritismo vem trazer é que a fé tem que ser raciocinada, e que nós devemos submeter tudo ao cadinho da razão. Ou seja, quando o Pestalozzi nos convida a pensar, ele está falando da dimensão intelectual do homem. Jesus tinha essa preocupação com o nosso desenvolvimento intelectual. Por isso que ele nos convida a conhecer a verdade, que é um processo educativo. E é o papel do mestre promover a evolução dos seus seguidores, dos seus alunos, sobre todos os aspectos. O aspecto cognitivo, afetivo. Então, conhecer a verdade exige um exercício intelectual permanente. A gente tem que parar de consumir essas informações de prateleira e, na fonte, diretamente estudar. Estudar as palavras do Cristo, estudar os ensinos dos Espíritos. Emmanuel, na obra Coletânea do Além, ele tem uma mensagem fantástica que se intitula Sentimento e Razão. Ele diz o seguinte: nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada.
Se é certo que o sentimento, sem a fiscalização do raciocínio, pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem o sentimento pode conduzir ao absurdo mais lamentável. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva sem a perfeita harmonia de ambos. Todo trabalho edificante torna-se impossível. Nós não podemos ser 100% razão, mas nós não podemos ser também 100% emocional. Nas nossas experiências no laboratório familiar, muitas vezes nós erramos as medidas nos tubos de ensaio, né? Às vezes a gente coloca afeto demais, às vezes a gente coloca afeto de menos. E essas medidas da convivência, de todos os quesitos que elaboram a experiência da vida, eles nascem dos nossos sentimentos, mas também do nosso intelecto. Nós não formamos os nossos filhos apenas pelo aspecto emocional, apenas pelo aspecto sentimental, mas a gente procura calibrar esse desenvolvimento e essa estrutura que Jesus está trazendo, conheceis a verdade vos libertará, para que a gente possa, nesse exercício intelectual permanente, saber como é que nós estamos dimensionando afeto, em qual proporção e razão. Assim com os nossos filhos, não é? A gente sempre pega o exemplo que esse processo que nós estamos passando. Mas a vida, ela não é um limite apenas do ambiente familiar, de núcleo familiar, de uma família maior. Quando na questão 779, Kardec pergunta: a força para progredir há o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os Espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente, do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Sem contato social, que nos falta tanta paciência, né? Porque são comportamentos diferentes. Nós vivemos um mundo íntimo, nós somos um planetinha psíquico, com atmosfera própria, com os nossos satélites. E essa atmosfera, ela se altera de acordo com a nossa vibração. Nós temos faixas frequenciais de vibração. E nós sintonizamos nessas faixas com diversas outras faixas na mesma potência, na mesma frequência. E isso vai estar no nosso equilíbrio. Se você pega um exame de eletroencefalograma, você vai ver a faixa alfa, beta, gama. Uma faixa de frequência dessas, eu posso estar mais propenso a uma atitude, a uma atividade lúdica, a uma atividade artística, a uma atividade física, a uma atividade de pensamento, né? Introspecção. E eu sintonizo com essas faixas, só que às vezes eu estou em faixas, né, em contato com outras faixas que estão em desequilíbrios. Não é verdade? A gente briga por causa de 3 metros no trânsito. E perde o equilíbrio, a cena horrorosa, né? Não é bom nem repetir, mas de alguém que persegue o motociclista por causa de um retrovisor. E tantas outras coisas. Então, nós precisamos do contato social. Então, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Perguntei ele na 780. Decorre deste, mas nem o segue imediatamente. A busca da verdade é a busca do conhecimento. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. Quem vem da terra é da terra e fala de coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que ouviu, está lá em João. Mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus diz a verdade. Então nós precisamos sentir com Jesus. Nós precisamos sentir com Cristo. Jesus tem essa autoridade para perdoar os pecados. É interessante que a gente pegou essa passagem aqui, que é Jesus com os gadarenos. Então Jesus, deixando a província dos gadarenos, ele passou para outra banda, de onde lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé deles, o Senhor disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo,
Perdoados são-te os pecados. Alguns escribas presentes protestaram, mas quem é você para perdoar? Porque o perdão só era concedido dentro do templo. Abrindo aqui um parêntese histórico, o templo de Jerusalém, na época, ele era cercado por 24 seitas aproximadamente, ou 24 escolas religiosas, se assim preferirem. Dentre essas 24, 3 se sobressaíam, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Os saduceus, uma classe de sacerdotes, vamos dizer assim, de um poder aquisitivo maior, classe média alta. Os fariseus, uma classe de sacerdote pobres, né? De classe média baixa, e os outros ficavam à parte, à margem disso tudo. Existia uma briga dentro do templo, porque eles ouviam não apenas o aspecto religioso, mas o aspecto político, o aspecto econômico. Nós tínhamos no templo de Jerusalém, naquela época, um comércio, uma casa de câmbio, onde se trocava o shekel, moeda hebraica, por uma moeda que era a moeda do templo, desculpem. Então, se a pessoa vinha com dinar ou outra moeda, ela tinha que fazer um câmbio para comprar o shekel. Para quê? Porque os sacrifícios eram materiais. Você tinha que comprar o animal, e esse animal tinha que ser bem tratado, era um animal bem cuidado e era muito caro. Então, os perdões, eles só eram concedidos no templo com os sacrifícios, e isso tinha dinheiro. Quando Jesus rompe com essa estrutura, ele rompe com o aspecto econômico, com o aspecto político, com o aspecto religioso deturpado, imprimindo às consciências um novo pensamento. Né? Então, por isso o questionamento. E aí ele pergunta, por que pensais em vossos corações, pelo qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? O que é mais fácil? O que ele falou, levanta-te e anda. Mas aqui nessa passagem tem um aspecto muito interessante. Observem que eles estão questionando uma cura. Qual deveria ser o comportamento de alguém que deve estar observando alguém sendo curado? De alegria, não é? De empatia, mas foi de questionamento. Eles não estavam preocupados se aquela pessoa estava sendo curada. Eles estavam preocupados com o aspecto de um formalismo, de uma construção cristalizada de um entendimento equivocado. Nós ficamos felizes quando nós vemos um colega, um irmão, um companheiro de estrada fazer sucesso? A gente tem muita dificuldade de lidar com o sucesso alheio. Né? Muitos de nós aceitamos isso naturalmente, vibramos, ficamos felizes quando o outro está feliz. E a gente tem aquela sensação de que nós fazemos parte daquela vitória, não é verdade? Mas nós não somos todos assim. Tem aqueles que quando o outro tem sucesso, e ali faltou a empatia, não é verdade? Quando ele diz, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. O que Jesus está dizendo? Ergue-te, dignifica-te, eleva-te, santifica-te. Ele está caído. Vocês lembram que ele é o guia? E que ele está conduzindo nós por um trecho, ou por um período de tempo? Mas que ele é o modelo, ergue-te, porque nós caímos. Mas só erguer é a primeira etapa, é levantar, dignificar-se. No sentimento, no entendimento de vocês, essa palavra não precisa de tradução. É retomar a harmonia da lei divina, reencontrar o seu ponto de equilíbrio, é retornar ao seu porto seguro. Dignifica-te. Eleva-te. Ou seja, busca um patamar a mais. Observe, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Jesus coloca esses aspectos fundamentado numa ciência que só hoje é bem desenvolvida. Numa técnica, né? Que era a inteligência emocional.
Enquanto ela vem se estruturar a partir de meados do século XX, século passado, né? Jesus já utilizava a inteligência emocional a propor uma parábola, fazendo com que as pessoas raciocinassem, extraíssem um conteúdo moral daquele ensinamento, fizessem uma reflexão. Então, quando ele fala, levanta-te, tem um simbolismo. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Ergue, dignifica-te, eleva-se. Porque ele está saindo de uma situação de exclusão social. Naquela época, existia no templo o livro dos vivos. E todas as pessoas que cometessem um crime grave, ou tivessem uma doença grave, eram excluídas do livro dos vivos e eram segregadas da sociedade. A gente vê os campos com leprosos, nós vemos a mulher hemorroíça que não pode ser tocada porque era amaldiçoada. Então todos aqueles saíram, por isso que quando Jesus cura, ele pede em primeiro lugar, antes de falar alguém, vai, dirige-te ao sacerdote, apresenta-te a ele, para que seja um processo de inclusão social. E o santifica-te, que aprimora-te, que é o processo de evolução espiritual. As nossas etapas com as quais nós temos que avançar, que é o nosso processo de aprimoramento. E aí a gente vem entender as palavras do Mestre e o seu projeto educativo para todos nós. Então, conheceis a verdade vos libertará, traz esses dois aspectos do equilíbrio do sentimento, mas também do intelecto dentro desse processo de entendimento e como nós devemos multiplicar essa proposta. Pensar no outro, antes de tomar uma atitude, raciocinar sobre o que nós vamos fazer. Muitas vezes nós estamos movidos puramente pelo emocional. E a gente toma aquela decisão baseada no emocional. E depois vem o arrependimento, não é? A pura emoção. Estabelecendo o labor da análise, o Espiritismo se propõe a reajustar o sentimento, Emmanuel, mas em hipótese alguma pode prescindir da sua cooperação. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. A primeira é o homem que termina a laboriosa etapa evolutiva. O segundo é o anjo que começa nas suas manifestações iniciais, a caminho da espiritualidade pura. Santifica-te, caminho. Né? A razão é o caminho humano. O sentimento é a luz divina. Por esse motivo, todos os investigadores da verdade transcendente que percorrem a estrada da experimentação sem fé marcham às escuras e, não raro, esbarram na solidão de desesperos supremos. A ciência analítica, a filosofia especulativa podem fazer muito pelo espiritismo dentro de seus métodos experimentais, mas sem a claridade religiosa, oriunda das ilações do campo doutrinário, estaria ele destinado a apresentar papel meramente humano. Nós temos as ferramentas que a ciência nos proporciona, mas nós temos o sentimento e a fé. E só maquinalmente pegar o aspecto intelectual das ferramentas vai nos colocar numa condição meramente humana. Porque ela tem uma limitação, tem uma fronteira de eficiência. E a espiritualidade busca alçar além disso. Por isso nós retornamos ao... Estamos com um problema, vamos vencer essa dificuldade, nos erguendo, dignificando-nos, elevando-nos e santificando-nos através do nosso projeto de vida. Que Jesus nos abençoe e nos conduza de retorno aos nossos lares na sua paz.